Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Eu aprendi uma coisa, que nós temos que nos alegrar sempre com todos os que estão na casa do Senhor, alegrando o Senhor, se alegrando, pulando, se regozijando na presença dEle. Então, se prepare para que você possa viver o melhor culto da sua vida. Sempre crie uma expectativa em cima daquilo que Deus vai falar. No livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E era este estrangeiro, samaritano, não era judeu. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levantai-te e vai, a sua fé te salvou. Amém? Amados, eu queria falar sobre algo muito importante e pouco praticado nos nossos dias. O nome da palavra é gratidão. Nós vivemos em uma época em que a gratidão é muito pouco praticada. Nós vivemos em uma época de cobranças. Nós vivemos em uma época de obrigatoriedade. Nós achamos que todo mundo tem que fazer algo por nós. Afinal de contas, se eu estou precisando de alguém, alguém não me ajuda, é obrigação desse alguém me ajudar. Nós vivemos em uma época em que as pessoas nos ajudam, e um dia em que ela não tem condição de nos ajudar, tudo aquilo que ela fez cai por terra, porque afinal de contas eu caí na zona da decepção, e no momento que eu mais precisei, essa pessoa não me estendeu a mão, ela me decepcionou, ela não me ajudou, ela não me forneceu aquilo que ela podia. Ah, pastor, eu sabia que ela podia me ajudar, porém ela não quis. E aí nós começamos a cobrar dessas pessoas e nos decepcionamos com ela, e começamos a macular a imagem dela, nós começamos a falar mal dela, nós começamos a manchar a sua vida, nós começamos a tocar na sua índole, porque afinal de contas, todo mundo tem a obrigação de fazer algo por mim. Coitado de mim, eu preciso de ajuda. Nós vivemos em uma época que nós temos olhado muito para nós e dado pouco aos outros. E aí nós cobramos muito, uma época de individualismo, e é uma época de ingratidão. A Bíblia diz que uma geração se levantaria, que os seus dentes seriam afiados como punhais, que as suas pálpebras seriam altivas e os seus queixos seriam como facas para fazer o mal. Era uma geração de soberbo, de altivos, e que usaria a sua língua para desmanchar a reputação dos outros.
E a ingratidão tem sido um mal praticado fora e até mesmo dentro das igrejas. E a palavra do Senhor essa noite, ela quer nos bater e nos bater muito. Hoje de manhã eu brinquei com o pessoal e disse assim: pessoal, sinto muito, mas Deus bateu na minha cara com a palavra e está batendo em vocês pela manhã, porque a Bíblia vai nos esbofetear hoje. E o pessoal dava glória a Deus, aleluia. Eu falei assim: amém. Vocês apanham sorrindo, né? Mas eu apanhei primeiro, porque a palavra eu fui buscar, veio aqui primeiro, para depois sair daqui para todos aqueles que ouvem. Bom, a gratidão é algo tão fundamental, tão importante, que no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, perseverai em oração e vigiai nela com gratidão, com ações de graça. Quando eu fui ler isso, eu entendi que o apóstolo Paulo está falando de duas coisas espirituais, de oração e de vigilância na oração. Mas ele coloca algo que é natural no mesmo âmbito da espiritualidade: a gratidão. Ele traça uma comparação igual. Olha o que ele diz: ore, vigie e seja grato. Ele colocou a gratidão na mesma atmosfera da oração e da vigilância, para você entender como a gratidão é importante para Deus, como a gratidão libera o favor de Deus sobre a sua vida. Fato é que Ben-Shahar, Satanás, Lúcifer, era chamado Ben-Shahar, o filho da honra. Quando ele foi ingrato, quando ele desonrou, quando ele afrontou, ele virou o opositor, o divisor, aquele que se coloca do outro lado, o acusador, Diabolos. A gratidão é algo fundamental para que possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente fica patinando e não sai do lugar, e nós oramos, e nós vigiamos, e nós oramos, e nós falamos em língua, e nós jejuamos. Mas espera aí, será que nós temos um coração grato diante de Deus? Um coração grato com Deus, um coração grato com os outros, um coração grato com aquele que nos ajuda, um coração grato com meu pai, um coração grato com a minha mãe, um coração grato. Coração grato é coração grato. Honrar faz parte, é o princípio divino. Eu me lembro que esses dias minha conta estava quase zerada, tinha um tiquinho lá. Aí meu pai disse assim: ó, o Bernardo está vindo, né? Então meu pai pagou a passagem para ele vir. Eu falei assim: poxa, meu pai pagou a passagem para o meu filho passar as férias em Santa Catarina. Aí meu pai pediu uma coisinha: tripa seca salgada de porco. Olha os presentes que meu pai pede: meu filho, manda tripa de porco salgada para mim. Aí eu falei: tripa salgada? Mas é meu pai. Amém. Aí eu fui procurar essa tripa salgada. Ele pediu 1 quilo de tripa salgada e umas rapaduras lá, batida, enrolada na folha de bananeira. Irmão, eu nesse sol, para carro, estaciona carro, desce em açougue, anda no meio do Pirajá, tripa salgada, eu já estava a cara da tripa seca, queimado do sol. E meu irmão ficava me zoando lá, porque tinha um personagem do Chapolin Colorado, que era o tal de tripa seca, né? E ele ficava assim: aí, tripa seca, né? E tinha outro lá, o quase nada, tripa seca e o quase nada. E eu não achava essa tripa. Eu corri nesse juazeiro e eu achei a tripa de boi, a tripa do porco. Eu só não achei tripa de macaco. O resto eu achei tudo. Aí o que eu fiz? Eu falei assim: pois eu não vou mandar 1 quilo não, eu vou mandar uns 3 quilos. E eu comprei tripa de porco para ele, tripa de boi, 12 rapaduras daquela. Olha, não sei como não deu excesso de bagagem. Era tripa para tudo que era lado no isopor. Eu comprei um isopor desse tamanho. Porque meu pai, porque eu nem sei quanto eu gastei, só sei o preço do isopor, foi 30 e pouco, o resto eu não sei. Eu ia passando o cartão e falei: Deus, é para honrar, dá um jeito aí, porque o que o meu pai gastou comigo, até o dia que eu saí de casa, se eu colocar na ponta do papel, até hoje eu não consegui dar metade do que ele me deu. Não consegui. Então o mínimo que eu podia fazer é mandar um isopor de tripa salgada para ele. E mandei. Irmãos,
E Deus tem abençoado. E Deus tem abençoado. Nós precisamos aprender a honrar, a presentear. Honrar é materializar a gratidão. Honrar não é só a palavra. Mas vamos voltar aqui. E a gratidão, ela traz alguns benefícios. Entre comigo aqui nessa viagem e vamos ver o primeiro benefício da gratidão. Benefícios da gratidão. Primeiro benefício: ser grato significa ser maduro espiritualmente e ser maduro espiritualmente. Bom, segundo a neurociência, o sentimento de gratidão é o ato de manifestar. E o ato de manifestar a gratidão se encontra nas pessoas com maturidade espiritual e psíquica. Lógico que a neurociência joga isso para a maturidade psíquica, mas a própria neurociência já hoje estuda uma inteligência espiritual. Nós estávamos conversando, inclusive, com a Adriana, que fez inteligência emocional, e ela disse, ela mesma atestou: pastor, eles estão hoje nas empresas desenvolvendo um estudo para saber quem é inteligente espiritual, porque tem um caráter mais libado e tem a possibilidade de chegar mais longe e de não passar a perna no patrão e de ter um método dentro da empresa ao qual não se levanta calúnia e nem falso testemunho contra eles. Bom, a gratidão libera sobre você maturidade psicológica e espiritual. Você já viu que todo ingrato é imaturo? Você já viu isso? Que todo ingrato, ele reclama por qualquer coisa. Ele está sempre olhando para ele. Todo ingrato, ele é ferido e por qualquer coisa, ele não fala mais com você. Você virou o demônio. Você era um anjo, mas agora você é o demônio na vida dele. Fulano, você não sabe o que fulano me fez. Você não sabe quem é fulano. Não, fulano. Ele não mostra a história pregressa. Ele só mostra daquele momento em diante. Porque é ingrato. O ingrato, ele é imaturo. O ingrato, você não consegue ficar muito tempo com ele. Porque uma hora... Sabe por quê? Porque o ingrato, ele é insatisfeito. O ingrato nunca é satisfeito. Insatisfação é diferente de santa indignação. Nós devemos ser indignados, agora insatisfeitos não. Qual é a diferença, pastor? Quando eu estou indignado com aquele que está perdido lá fora. Eu me indigno com aquele que está nas drogas. Eu me indigno não com o pecador, mas com o pecado. Eu fico indignado com a injustiça. Eu fico indignado porque tem gente passando fome. E eu começo a agir para solucionar esses problemas. Eu começo a agir mediante o dom que Deus me deu para que aquele caos, aquele problema se resolva. Insatisfeito. O insatisfeito reclama e não faz nada para melhorar. O insatisfeito, ele só reclama, não está bom. Ele mesmo não faz, e se você for fazer, ele reclama. Eu vou falar sobre isso. Ele reclama porque você está fazendo, mas ele mesmo não faz. Ele só diz que não está bom. Nunca peça opinião ao insatisfeito. Ele nada é a mesma coisa. Ele é filho de Deus, pode ser para salvação, mas para dar opinião, ele nada é a mesma coisa. Nunca peça opinião ao insatisfeito, porque o insatisfeito, ele é sempre insatisfeito. É diferente daquela pessoa que acha que algo está errado, mas já dá uma ideia para mudar, já diz, a gente pode melhorar isso aqui. Ele está buscando um ambiente melhor, algo melhor. Amados, todo ingrato é imaturo. A gratidão, passo 2, amém? A gratidão, outro benefício. A gratidão é um grande veículo do bem-estar social. Estudos comprovam que pessoas gratas são felizes, dinâmicas, empáticas e otimistas. Eu vou voltar para os leprosos para você entender por que isso, por que eu estou falando isso. Pessoas gratas são felizes, dinâmicas, empáticas e otimistas. Dificilmente você vai ver uma pessoa que é grata para baixo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que é grata com o sentimento de ensimesmação, pessimismo, com o sentimento de comigo nada acontece. Sabe por que pessoas gratas são felizes, dinâmicas e empáticas? Porque ainda de maneira que inconsciente ou consciente, elas entendem o que a palavra de Deus diz.
Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:6, ele diz: irmãos, em tudo vocês deem graças. Quando em Romanos 8:28 ele diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando eu entendo que em tudo eu tenho que dar graça, quando eu entendo em que todas as coisas cooperam juntamente, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo os seus desígnios, o seu decreto, quando eu entendo que isso acontece, eu começo a dar graça em tudo. Graças a Deus. Você está dando graças a Deus porque o seu filho adoeceu? Irmão, eu tinha 3, poderia ser os 3, mas graças a Deus que só foi só um. Eu estou orando. Você está dando graças a Deus porque o seu carro quebrou? Irmão, o carro quebrou quando eu estava saindo da garagem. E se esse carro quebra no meio da BR, eu viajando para Fortaleza no meio do nada? Graças a Deus. Você está entendendo isso? Tem que dar graças a Deus em tudo. Uma pessoa grata, ela não vai se perder em si mesma, ela não fica no meio do caminho. Ela não fica reclamando, ela não é ingrata. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Você não sabe, dê graças a Deus. Eu me lembro do seu Frederico. Seu Frederico tinha um Corcel 2, foi quem me discipulou. A gente chamava de seu Fred. E ele estava andando na praia, e os filhos sempre ficavam assim: pai, troca esse carro. Pai, o senhor é um executivo, aposentado, fica andando com esse carro. Ele: meu filho, tá bom esse carro, ele me leva para onde eu quero. E o carro de fato era lindo, mas seu Fred não entendia de mecânica, ele entendia de deixar o carro bonito. E um dia ele andando na praia de Cabeçudas, o carro pega fogo. Ele tira sua esposa de dentro, e aí alguém chama o bombeiro. Aí ele senta na frente da praia, um sol e aquele carro pegando fogo ali, derretendo, e o pessoal em volta. E ele começa a dar graças a Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluia. Sua esposa, dona Dimar, ainda é viva. E ele dizia aleluia, glória a Deus, Dimar, glória a Deus. E o bombeiro falou assim: meu senhor, o senhor nem parece que está perdendo o carro aí, esse carro nem seguro não tem. Não sei nem como fazer, né? Corcel 2, nem seguro não tem. O senhor está dando glória a Deus porque o carro do senhor está pegando fogo na frente aqui da praia. O senhor está bem? A ele: é porque Deus já queria me dar um melhor antes, eu não queria receber. Então esse aí pegou fogo, a força. Eu sei que o melhor está por vir. Irmãos, glória a Deus. E Deus deu um carrão a ele. Ele comprou um carrão e foi até o último dia da sua vida. Só trocou de carro mais uma vez. Então, nós precisamos ter um espírito grato. Você não vai ver uma pessoa que é grata com a cara desse tamanho. Você chama ele para sua casa e você pergunta: bom dia, como é que foi a sua semana? A semana não foi boa não, o negócio está difícil, o negócio não está bem não. Rapaz, olha, eu não sei não, hein, como é que vai ser até o final do ano não. Eu não sei se o Brasil aguenta. Vira para lá, boca agorenta. Vira para lá. Começa a profetizar pelo Brasil, começa a profetizar sobre o Brasil. Ora, anda em volta da sua casa, vai no quarto, anda e diz: olha, aqui mora um servo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que a verdade agora, ou a realidade agora pode até não ser essa, mas eu profetizo a verdade de Deus neste lugar. Esse lugar vai ser cheio de glória, a minha esposa cheia de glória, os meus filhos cheios de glória, a minha vida vai ser cheia da glória do Senhor. Eu profetizo que nós vamos acordar rindo e dormir rindo. Eu profetizo que a bênção do Senhor é sobre a minha casa. Eu profetizo que a bênção do Senhor é sobre a minha rua, é sobre o meu bairro, é sobre a minha cidade. As pessoas, quando olham para a sua casa, quando elas passam na frente da sua casa, elas escutam a panela voar e o negócio: sai daqui, salafrário sem vergonha. Ou ela escuta louvor. As pessoas escutam o quê? Porque quando eu fazia serenata, a gente fazia serenata lá em Itajaí, da casa das pessoas, meia-noite, já chegamos em casa, meia-noite e meia, 1h da manhã, as panelas voando, as panelas voando, e a gente: ai Jesus, e agora? Aí o pastor Geraldo: não, é aqui mesmo que precisa.
E vamos lá, aí a gente começava, vem, essa é a... Ou na hora que vem, eu falei, vai vir uma panelada, uma frigideira voando lá de dentro. Vem, essa é a hora da adoração. Eu fechava o olho assim, eu falei assim, Jesus, 1h da manhã, eu cantando, eu vou, me protege, eu não quero tomar um tiro aqui. Aí a pessoa abria a janela, o pau quebrando dentro de casa. A pessoa abria a janela, o marido e a esposa assim. Eu amo vocês. Ai, Jesus, oh, meu amor. E a gente, ai, como o casal é lindo, como o amor é lindo. Não é, pastor, lá é pastor de casal, irmão. Tem casal que vem brigando dentro do carro. Isso não acontece aqui não, né, pastor? Isso é só em Fortaleza, né, Aracati. Já dedurou ali, ó. Vem dentro do carro, você quer entrar, e vem dentro do carro, chega na igreja, dá a mão e digno de tu és, glórias ao Senhor Jesus. Irmão, a igreja é feita de gente. Você quer uma igreja perfeita? Abre uma igreja para você, só você congrega, se revolta com você e se expulsa dela, porque não tem jeito não. A igreja é feita de gente, enquanto tiver gente é imperfeito. Não existe isso não. Ai, deixa eu correr, que eu quero voltar para os leprosos. Amém? Terceiro benefício da gratidão: gratidão previne depressão, ansiedade e frustração. É lógico, porque uma pessoa grata, o mundo das emoções dela é curado. Então dificilmente ela vai ser depressiva, vai ter ansiedade e frustração. Por quê? Porque o grato dificilmente vai se frustrar. Ele é grato por tudo, ele entende que para todas as coisas, em Deus há um propósito. Então o que acontece? Uma pessoa grata, quando acontece alguma coisa que ele não esperava, ele entende como propósito de Deus. Então ele não se frustra, porque ele sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? O melhor de Deus ainda está por vir. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, graças te dou. Ele ainda disse assim, olha, ainda bem que eu não estava aqui, quando ele estava doente. Marta e Maria, amiga de Jesus, comiam juntos, vai comunicar, e Jesus demora 4 dias para chegar, e quando chega diz assim, ainda bem que eu não estava aqui quando ele estava doente. Se é nós, já dizia assim, mas quando era para comer de graça na minha casa, que a gente fazia comida para o Senhor, o Senhor vinha correndo rapidinho, mas para ressuscitar o meu irmão, para curar o meu irmão, para orar pelo meu irmão quando ele estava enfermo, o Senhor demora 4 dias para chegar. Mas sabe o que Maria fez? Foi correndo receber Jesus na porta. E ele diz, Marta, você sabe, Marta, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, você crê na ressurreição? Aí ela, eu creio na ressurreição dos últimos dias. Aí Marta quis dar aula de teologia para Jesus, na ressurreição dos mortos, na vinda de Cristo, no milênio. Ela quis falar sobre isso. Ele disse, não estou falando isso não. Vem cá, deixa eu te mostrar. Quando ele chegou lá, tira a pedra. Ei, Senhor, graças eu te dou. Eu faço essa oração não por mim, porque o Senhor me conhece, mas para que eles te conheçam. Lázaro, sai para fora. Jesus sabia que havia um propósito maior, a ressurreição de Lázaro. Existem planos que estão mortos na sua vida, que Deus quer ressuscitar, mas para isso, os planos que não são de Deus na sua vida, tem que morrer. Muita coisa que não é de Deus na sua vida tem que morrer, para aquilo que é de Deus começar a ressuscitar. Coisas que no começo e depois começou a ser abafado pelas circunstâncias ou outras coisas qualquer. A neurociência diz, isso aí foi um estudo feito na Universidade da Califórnia. Eles explicam que quanto maior o nível de gratidão de uma pessoa, menos ansiedade ela tem. Toda pessoa grata comunica o seu sentimento com ações e palavras. Número 4, para a gente voltar lá dos leprosos, e a gratidão traz imunidade espiritual. O que é imunidade espiritual? Meu irmão, uma pessoa grata, Deus está com ela o tempo inteiro. 1 Crônicas, Deus chega para Davi e diz assim, Davi, eu te tirei de trás das malhadas,
Davi estava esquecido, Davi estava numa incógnita, num vácuo de percepção. Davi não era notado, mas Davi compunha os seus salmos, sendo grato a Deus. Sabe pelo quê? Por pastorear as ovelhas do seu pai. O interessante é que Davi, pastoreando ovelhas, ou sentado no trono, ele agradecia a Deus. Pastoreando ovelhas, ele agradecia a Deus. Bendito é o Senhor, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Como assim dedos para a batalha? Ninguém guerreia com dedo, é porque Davi era adorador, pegava sua harpa e com as suas ovelhas ele começava a cantar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele começava a cantar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele começava a cantar. Você pensa que quando ele fez o salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola? O vale da sombra da morte era onde os pastores passeavam com as ovelhas e os lobos estavam do lado. E Davi passando ali, ele disse, se vier lobo eu dou na cabeça, e pode espreitar a morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Assim como o Senhor me pastoreia, eu pastorearei essas ovelhas e nenhum mal vai acontecer a elas. Davi sabia. A peleja e a guerra de Davi não começou em Golias, a peleja e a guerra de Davi começou na harpa. Quando ele matou Golias, ele já tinha matado um leão e um urso. Um urso em pé é de 2,90 a 3,15 metros de altura. Agora, diz aí, se ele já tinha dado pedrada em urso, já tinha matado o urso, essa era a altura de Golias, 3,10 metros. Era a altura de Golias. Fica ou não fica fácil? Tudo que Deus está te fazendo agora, está permitindo você passar agora, é apenas o treinamento para aquilo que Ele tem para você. É apenas a sombra daquilo que virá futuramente e trará promoção para a sua vida. Porque Davi, ele não foi promovido quando matou um leão e matou um urso, ele foi treinado, mas ele foi promovido quando matou o gigante Golias. Entrou ali para guerrear como um pastorzinho de ovelhas e saiu como marido da filha do rei Saul, com os impostos isentos, e logo iria sentar no trono do rei. Você entende isso? Amém? Se você entende isso aí, amém, meu irmão, você tem que dar um glória a Deus. Você tem que entender a maneira com que eu manifesto, a intensidade com que eu manifesto e eu percebo, determina a maneira de como eu vou receber. Irmão, tem coisas que Deus está só te treinando, é só a sombra, porque o melhor é o que está por vir. E os leprosos, o que tem a ver com isso? Vamos para o 5, para que a gente possa entrar aqui nos leprosos e finalizando. Os benefícios da gratidão. No grego, gratidão vem de charis, que é a mesma palavra para graça. Charis, charis, carismata, amém? É a mesma palavra para graça. É a palavra, e a palavra ingratidão é acaristos, que é a mesma palavra para desgraça, ou seja, desprovido de graça. Todo ingrato, ele é desgraçado. Quando você diz assim, aquele desgraçado, sabe o que você está dizendo? Que a graça de Deus não repousa sobre a vida dele. Esses homens eram 10. Preste atenção. Eles estavam fadados ao fracasso, fadados à morte. Esses homens não tinham perspectiva nenhuma de relacionamento com a sociedade. Esses homens tinham que passar na cidade gritando: leproso, 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 leproso. Porque ninguém podia tocar neles, eles não poderiam tocar em ninguém. Se alguém tocasse neles e eles não advertissem antes que eles eram leprosos, eles poderiam ser apedrejados, porque estavam usando de má fé, deixando alguém tocar neles, sendo que eles eram leprosos. Tendo em vista que alguns tinham lepra no corpo inteiro, mas outros tinham lepra em alguma parte do corpo que talvez nem pudesse ser vista. Por isso que diz a lepra de Naamã, o lugar da lepra. Naamã não tinha o corpo todo leproso, Naamã tinha uma pequena lepra em alguma parte do seu corpo. Por isso que ele teve que se despojar e mergulhar e mostrar a sua lepra. 2 Reis capítulo 4 e 5. Amados,
Estes homens não tinham mais a capacidade de se relacionar, de amar, de beijar, de tocar, de sentir. E aí Jesus vem andando no caminho de Samaria. Ele passa, esses homens param de longe, os 10 param de longe, porque sabiam que não podiam tocar em Jesus, e gritam: mestre, lança aí uma palavra. Aí Jesus lança uma palavra. Olha a palavra que Jesus lança: te apresenta ao sacerdote. Por quê? Porque essa lepra era espiritual, não era uma lepra hanseníase. É uma lepra em que os judeus chamam tzaraat. Você encontra isso no livro de Levíticos, capítulo 13, se eu não me engano. Capítulo 13, você encontra todas as lepras daquela época. E ela dava nas casas, dava nas roupas e dava nas pessoas. Quando dava nas casas, tinha que chamar o sacerdote para ele examinar as casas, as manchas, e passar por um ritual de purificação para que alguém pudesse morar ali. Porque e ainda diz assim, olha, o livro de Levíticos começa assim: quando eu, o Senhor Deus, mandar a lepra sobre a sua terra. Ou seja, era Deus que mandava a lepra, era Deus. Os judeus dizem que há uma parte da nossa alma chamada shov, que ela tem que se submeter a Deus. É o processo de humilhação. Por isso que 1 Pedro diz: humilhai-vos portanto debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Então obrigado pastor, 1 Pedro 6,10. Então esse processo de humilhação tem que acontecer. Quando não acontece esse processo de humilhação, quando eu sou ingrato por tudo aquilo que Deus fez, o próprio Deus mandava lepra sobre o seu povo. Aí Jesus disse: apresenta ao sacerdote, porque o negócio é espiritual. Você tem que ir lá no sacerdote. Não precisa ir no médico, não tem médico, mas vai no sacerdote. Eles foram, só que a Bíblia diz que indo, eles nem chegaram lá, eles não chegaram no sacerdote. Indo, perceberam que foram curados. Indo, mas só um voltou, só um foi grato. Aí, olha a bofetada, irmão, olha o tapa na cara. Aí Jesus diz: não foram 10 que foram curados? Jesus já sabia. Mesmo não voltando, Jesus já sabia. Por que só o estrangeiro volta? Irmãos, olha o que Jesus está dizendo: cuidado, porque tem gente lá fora que você diz que não conhece a Deus, que está sendo mais grato a Deus do que você que está aqui dentro. Olha a bofetada. Por que você está dizendo isso, irmãos? Vou perguntar de novo porque eu esqueci o nome dele. Alguém vai me dizer qual é o nome do coreano maluco que dá as pessoas lá para o cachorro comer e lança bomba nuclear? Fung Junjan, como é o nome dele? O coreano da Coreia do Norte, o ditador. Alguém me ajuda? Pode falar alto, o amado noivo que logo vai ser marido de Miriam, que vai casar, amém? Kim Jong-un, é esse? Alguém sabe o nome? Pronto, esse ditador. Imagine esse ditador dizendo o seguinte, preste atenção. Ele pega os seus comandantes e diz assim, ó: prepara o avião, porque eu vou para os Estados Unidos. Eu quero almoçar com meu amado amigo Donald Trump. Então eu vou sentar e vou comer com ele, e vou me relacionar, abraçar, beijar. Como é que está sua esposa? Como é que está sua família? Nós vamos comer e depois eu vou voltar para a Coreia. Você imagina isso acontecer? Você já imaginou Yasser Arafat beijando Ariel Sharon, dois inimigos mortais, ou Benjamin Netanyahu? Já imaginou? Você já imaginou Saddam Hussein e Osama Bin Laden jogando futebol no mesmo time que Bill Clinton e Barack Obama? Você já imaginou? Um tocando pro outro: vamos aqui, amiguinho. Já imaginou? Não tem como.
Mas o que aconteceu? E olha, por que eu estou falando isso? Porque o sentimento de um estrangeiro por um judeu, um sentimento de um samaritano por um judeu, é igual o sentimento dessas pessoas que eu estou falando. Não há possibilidade de acontecer. Porém, um estrangeiro que odiava um judeu, voltou, se ajoelhou, beijou quase os seus pés, glorificou a Deus e foi grato pela cura. Joséfo diz que eles eram tão mortais em suas inimizades, que um certo samaritano desenterrou um corpo, profanou a sinagoga e em cima do altar deixou a ossada. Meu irmão, isso foi uma guerra, porque o judeu ele já anda longe daquilo que é imundo. A gente diz o seguinte: Deus providenciou a Sansão um mel com um leão, mel dentro de uma ossada de leão no deserto. Ali foi uma maldição, porque Sansão tinha voto de nazerato. Sansão não poderia tocar em um cadáver. Quando Sansão toca no cadáver do leão morto e come o mel, ele profanou o voto de nazerato com Deus. Um judeu não poderia tocar em cadáver. Eles eram inimigos mortais. Aí ele volta e faz isso tudo. Olha o que Deus está dizendo: cuidado, nós precisamos ser mais gratos a Deus, nós que conhecemos ao Senhor, porque Ele está dizendo que o estrangeiro está agindo como nós deveríamos agir. Ele está dizendo que os de fora estão agindo como nós deveríamos agir. Por isso que eu amo a Bíblia, ele não esconde nada. Está aqui, ela quer bater, ela bate, mas é para que a gente cresça, é para que a gente fique maduro. Meu irmão, Deus está levantando uma geração de pessoas maduras dentro da igreja. Fique quem fica, meu irmão, fique 100, fique 1000, fique 2000, fique 3000, porque os filhos do reino vão para o reino de Deus. E a Bíblia diz que existe o filho das trevas. E aí quando Jesus faz isso, Jesus restabelece sobre a vida deles. Olha o que Jesus faz. Quando Jesus cura, Jesus restabelece sobre eles o restabelecimento de Cristo. Por favor, amém? Colocou? Amém? O vínculo social, porque eles não poderiam se relacionar. Quando Jesus cura, Jesus restabelece o vínculo social. A segunda coisa que Jesus faz, Jesus restabelece a esperança. Número 2. Por quê? Porque agora eles poderiam amar, voltar para sua casa, se relacionar com as suas esposas, abraçar os seus filhos. Jesus está restabelecendo neles essa esperança de poder ter uma vida melhor. Outra coisa que Jesus estabelece neles, o resgate da autoestima. Porque agora eles não olhavam mais para o outro e viviam em um gueto. E isso Jesus fez com os 10. Então eles olhavam para o outro e diziam o seguinte: você está curado, eu estou curado também. Porque coisa ruim é quando alguém recebe algo que você quer tanto e você não recebe, e você continua do mesmo jeito. Aí você começa a olhar o milagre do outro com desdém. Por que ele recebe e eu não recebo? Será que a lepra está só em mim, não está mais nele? Mas não, todos não eram mais leprosos. Então eles começam a olhar um para o outro e celebrar juntos. Mas mesmo assim eles não voltam. Jesus restaura neles, traz a restauração, número 4, da família. Amém? Porque agora eles poderiam estar em família novamente. E 5, a espiritualidade. Por quê? Porque agora eles poderiam entrar novamente na sinagoga. Agora eles poderiam entrar, eles poderiam voltar para dentro do templo, estender as suas mãos. E aqui eu paro, para que a gente possa meditar. Será que nós somos gratos pelos irmãos que nós temos, pelos pais que Deus nos deu, pelo pastor, pela igreja, pelo momento, pela a oportunidade de culto? Irmãos, eu recebo message, direct, de pessoas dizendo assim: pastor, como eu queria ir para a igreja, mas eu moro no caminho de Barbalha, estudo na Leão Sampaio, moro na kitnet aqui, não tem como, eu não conheço ninguém, sou novo na cidade. Pastor, eu moro em Mauriti. Pastor, eu moro no Café da Linha. Como eu queria conhecer a igreja, como eu queria ir para o culto aí. Eu fico olhando as postagens, eu fico olhando.
Tem gente que acompanha, que está acompanhando e que queria estar aqui. E nós temos a oportunidade. E às vezes deixamos de vir na casa do Senhor por besteira. Porque se for para correr 10 quilômetros, eu saio, eu vou correr. Se for para ir para uma festa de aniversário do outro lado da cidade, eu saio e vou. Agora para a igreja, porque está frio, eu deixo de ir. É porque o sapato, meu sapato molhou, minha calça molhou. Irmão, vem de bermuda. É porque eu não achei o meu gel pro cabelo. Irmão, vem parecendo o Goku, o Gohan. Vem com o cabelo desse tamanho. Mas vem, irmão. Vem. A gente, por pouca coisa a gente reclama. Por pouca coisa a gente... Eu quero ficar no conforto do meu lar. Está tão bom aqui com a minha família. Irmão, você tem a semana inteira com a sua família. Você tem o ano inteiro com a sua família. São 2 horinhas aqui com Deus. Se não for Deus quem guarda a sua família, que guarda a sua casa, em vão você vigia, em vão você guarda. Ah não, é porque hoje eu estou cansado, não sei o que. Mas se for para levantar amanhã, 5 horas da manhã, para receber 5 mil reais, você é o primeiro a chegar lá na porta da lotérica e ficar lá com o seu bilhete na mão dizendo: ah, saiu uma indenização para mim, eu nem dormi essa noite, estou cansado, mas eu vou ficar aqui. Acorda, toma vergonha na cara, crente. Aleluias. Ah, meu irmão, a gente tem energia para tanta coisa, mas para Deus a gente só quer dar o resto. E não é assim que funciona. Todos os 10 foram curados, mas só 10%, o pequeno rebanho, é que voltou. E finalizando, olha o que a gratidão faz. Todos os 10 foram curados, foram celebrar a cura. Uau, Deus nos abençoou, pastor Slá. Vamos gastar aquilo que Ele nos deu. Deus me deu um carro bom, um emprego bom. Aleluia, vou gastar, vou viajar, vou passear, vou fazer tudo. Não, quando der depois, eu estou com tudo com Deus. Eu e Deus, olha como Ele me abençoou. Eu estou no azul com Ele. Mas aí, volta. E esse que volta, olha a palavra que ele recebe: meu filho, cadê os outros? Só você que é estrangeiro? Só você? Então faz o seguinte: vá em paz, porque a tua fé te salvou. Todos foram curados, mas só esse foi salvo. Só esse. A palavra não foi lançada para os outros. Os outros receberam bênção. Os outros foram gastar aquilo que ganharam. Os outros saíram alegres, mas a salvação só recebeu esse. Vá em paz, a tua fé te salvou. A gratidão traz salvação. Não é porque alguém está sendo ricamente abençoado, que porque está salvo. Não. O coração grato diante de Deus é o coração que traz vida, é o coração que traz salvação. Aquele que era tido como bicho, porque os judeus, quando passavam em Samaria, nem levantavam os olhos. Eles olhavam para os pés e andavam de cabeça baixa, porque os samaritanos não eram dignos da olhada de um judeu. Por isso que no livro de João, capítulo 4, Jesus diz: levante os vossos olhos. Vocês estão pensando que vocês são quem? Levante os vossos olhos, olhe o campo, ele está branco para a colheita. Ei, levante os vossos olhos. Tem gente lá fora morrendo, tem gente lá fora indo para o inferno. O campo está branco para a colheita. Levante os vossos olhos. Tem gente lá fora perecendo. Uma irmã que está aqui entre nós hoje, ela disse: pastor, no meu trabalho esses dias, chegou uma senhora que se enforcou. Levante os vossos olhos. Tem gente, porque ela trabalha com cadáveres, tem gente que está se enforcando. Levante os vossos olhos. O campo está branco para a colheita. Nunca foi tão fácil ganhar vidas. As pessoas estão tão desarvoradas, tão desfilharadas, as pessoas estão tão destruídas, que elas só querem uma coisa: amor. E nós temos toda a essência do amor. Deus, a presença de Deus está em nós. O nosso abraço é muito mais do que um abraço, é o abraço de Deus na vida dessas pessoas.
Elas só querem uma palavra. Vai dar tudo certo. Jesus te ama. Levante os vossos olhos. Só Ele foi salvo. Tem muita gente dentro da igreja. Não, tá tranquilo, eu estou bem. Os sedentos estão lá fora, dizendo: eu quero ser salvo. Eu preciso voltar glorificando a Deus. Eu preciso me jogar aos pés de Cristo. Eu preciso ser curado da minha lepra, mas eu não me contento com a cura da minha lepra. Eu não me contento apenas com o presente que Deus me dá. Eu quero a salvação. Eu quero estar nele. Eu quero ser o filho do reino. E isso depende da gente. Porque existe a vontade de Deus, que é a vontade soberana e a vontade cooperativa, o telema e o bolema, que no grego chama-se o telema, a vontade que depende de você para fazer algo que a vontade de Deus aconteça, e o bolema, que é a vontade de Deus independente da sua vontade. Ele faz, ele executa, ele decreta, você querendo ou não. Para ganhar uma pessoa para Cristo, Ele quer usar você, senão não estaria escrito: ide, pregai e fazer discípulos. Aplauda o Senhor, se coloque de pé. Amém? Tenha um coração grato, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vem aqui o grupo de louvor. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Sabe, Dedame? Isso é por tudo que tem feito, tudo que vai fazer, essa da nossa época. A Dami já tem uma estrada aí de crente. Preste atenção nesse momento. As luzes, por favor. Amém? O Hugo, por favor, apaga as luzes ali. Amados, independente se você já sofreu na mão de alguém sendo marido, se você já sofreu na mão de alguém sendo pai, sendo filho, mãe, patrão, aí, amém, tá bom. Que nesse momento você comece a agradecer por essa pessoa na sua vida. Mas pastor, tal pessoa me fez mal. Agradeça. Você não sabe para o que ela foi, para o que ela se levantou na sua vida. Agradeça. Agradeça. A Bíblia diz que Deus levantou o rei Ciro como seu servo. Ciro nunca foi servo de Deus, mas ele estava cumprindo um propósito de Deus, corrigindo o povo de Israel. Então agradeça. Agradeça por tudo. Comece a orar. Abra sua boca e comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Agradeça a Deus. Graças te dou, ó Senhor Deus. Te damos graça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Te damos graça. Te damos graça.